Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem bem conhecida. Bons samaritanos é o tema da mensagem dessa noite. Nós vamos ler Lucas 10, do 30 até o 35. Lucas 10, do 30 até o 35. Vamos colocar em pé, irmãos? Em reverência à palavra do Senhor. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Depois de lhe tirar a roupa, lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Amém? Pode se assentar. Meus irmãos, nós vemos essa passagem muito conhecida, muito falada, muito pregada, mas sempre Deus tem algo a nos ensinar, Deus tem algo sempre a falar conosco. E aqui o texto ele faz menção de uma descida de Jerusalém para Jericó. E nós sabemos muito bem que Jerusalém é a cidade santa. É a cidade que existirá na eternidade, a nova Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde foi falado: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus e venha o Espírito Santo de Deus sobre vocês. Então, Jerusalém é sinônimo de bênção, é sinônimo da presença do Espírito Santo de Deus, é sinônimo de prosperidade espiritual. Ao contrário, Jericó. Jericó era uma cidade em que foi empecilho para o povo de Deus passar, uma cidade que não tinha o propósito com Deus, não tinha nada a ver com as coisas espirituais. E aqui nos já remete a esse tipo de descida que nós temos que nos atentar, meus irmãos, porque na nossa caminhada cristã, quando nós aceitamos Jesus, quando nós conhecemos a Jesus, o primeiro momento é impactante na nossa vida. Eu já vim numa família evangélica, mas muitos dos irmãos não eram evangélicos e têm uma vida antes de conhecer a Cristo e depois de conhecer a Cristo. O impacto talvez seja maior ainda do que aquele que aconteceu comigo. Talvez o impacto que eu tenha mais forte na minha memória é
a minha busca pelo Espírito Santo de Deus, por ser cheio, por falar em línguas estranhas e ser usado por Deus. E eu me recordo muito bem, estava na salinha onde é a casa do pastor Hudson, onde tinha uma salinha de oração, e eu me lembro muito bem, estávamos em poucos irmãos lá, e de repente o fogo desceu na minha vida, né? Eu fui batizado com o Espírito Santo, e falei em novas línguas e tudo mais. Então nós vemos este momento em que nós caminhamos com Cristo, nós temos este primeiro impacto, nós somos impactados pela palavra de Deus, pela presença de Deus, e nós caminhamos com toda a nossa força, com toda a nossa fé, e só que muitas vezes acontece isso que aconteceu aqui, descer, sair do lugar da presença de Deus, sair do lugar em que é o derramar, a promessa do derramar do Espírito de Deus, e descer para Jericó. É o que esta passagem fala para nós. E aqui nós vemos que é o difícil, é o desafiador, é nós permanecermos. Porque muitas vezes a caminhada cristã às vezes está lá em cima, daqui a pouco tem gente que está lá para baixo, tem uns até que desistem, daqui a pouco sobe de novo, mas o difícil é nós temos essa constância na presença de Deus, esta permanência, e não descermos para Jericó, ficarmos em Jerusalém, até que sejamos totalmente revestidos do poder de Deus. Aleluia! E veja bem que ali era um sacerdote, era levita, eram representantes da classe religiosa da época. Um sacerdote do templo, ele servia no templo, ele estava lá, ele falava em nome de Deus, ele realizava atos, fazia e realizava coisas em nome de Deus. Tinha um título, tinha uma posição, tinha um cargo, tinha roupas de sacerdote. Mas veja que quando a Bíblia diz que ele está descendo para Jericó, ele encontra ali esta pessoa que estava debilitada por ter sido assaltada, por ter sido ferida, roubada, à beira, à margem do caminho, sem poder, quem sabe, andar, de tão debilitada que estava. Mas o sacerdote passa de largo e não faz nada. De repente vem o levita também, que era da classe daqueles que serviam no templo, daqueles que realizavam coisas dentro da casa de Deus, ou adoravam ao Senhor com instrumentos, com música e com outras várias coisas que eram tarefas dos levitas dentro ali do templo. De igual forma, esta pessoa também passa por essa pessoa que estava à beira do caminho, necessitada, e também passa de largo e vai embora. Meus irmãos, e tem uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, que é a hipocrisia. Nós, de maneira nenhuma, podemos ser hipócritas. O que é ser hipócrita? É exigir do outro um comportamento que eu mesmo não tenho. É o exigir das pessoas as coisas que eu não faço. É o falar para os irmãos fazerem alguma coisa, instruir alguma coisa, e eu mesmo não faço. Esse sacerdote, quem sabe qual era a pregação dele dentro do templo, os levitas, as canções que eles cantavam, para ajudar as pessoas, para auxiliar as pessoas, para estender a mão aos aflitos, aos cansados. Mas eles mesmos não fizeram isso. Passaram de largo. Isso é hipocrisia. Meus irmãos, nós temos falado aqui, esta igreja é uma igreja séria, que está há mais de 50 anos aqui nesse lugar, e nós seguimos os passos do pastor Fausto, da irmã Mariazinha. Nós temos compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a obra. Nenhum dos obreiros, nenhum dos irmãos, das irmãs, vem aqui para brincar de crente. Mas nós queremos fazer a coisa certa, a coisa correta. Aleluia.
E de maneira nenhuma, meus irmãos, deve existir hipocrisia no meio, aqui neste púlpito, aqueles que pregam, aqueles que estão aí, nos bancos que exercem alguma coisa. Meus irmãos, se nós lemos a palavra de Deus, se Deus fala conosco, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus revela para nós fazermos, vamos cumprir a ordem de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Outra coisa que nós vemos aqui nesse texto é a religiosidade. O que é religiosidade? Meramente um costume, uma rotina. Uma rotina. Ir à igreja por ir à igreja, cantar por cantar, pregar só porque daqui a pouco vai subir o vídeo lá no YouTube, vai ter lá o meu rosto lá, Pastor Rubinho, pregação tal. É por isso que nós estamos aqui? É por isso que os irmãos vêm à igreja? Não, meus irmãos, nós temos que extinguir a religiosidade do nosso meio. Aleluia! Nós somos crentes porque, aleluia, nós temos prazer em estar na presença de Deus. Eu tenho alegria em vir à casa de Deus. Eu tenho alegria em honrar o meu Senhor com a minha vida, com os meus dons, com a minha boca, com a minha voz, com os meus gestos, com os meus atos. Aleluia! Glória a Deus! Não podemos ser hipócritas e nem religiosos só por costume e por rotina. Aleluia. Mas devemos ser verdadeiros servos de Cristo. Aleluia. Aí aparece um samaritano, que inclusive era odiado pelos judeus. E a Bíblia Sagrada diz que esse samaritano desce e olha para aquela pessoa, e aqui ele tem compaixão por aquela vida. Aleluia. Nós temos que trocar a hipocrisia, a religiosidade pela compaixão. O que é o ter compaixão? É o me colocar na condição do outro. É eu sentir a dor do outro, eu compartilhar daquilo que a pessoa está passando. E foi isso que esse samaritano viu. Ele olha para aquela pessoa e, quem sabe, ele pensa: puxa, poderia ter sido eu. Essa pessoa que passou algumas horas antes do que eu ia passar por esse lugar, e ele foi assaltado. Puxa vida, quem sabe era para ser eu. Eu vou cuidar dessa pessoa, eu vou erguer essa pessoa, eu vou colocar azeite sobre as feridas dessa pessoa, eu vou descer azeite, eu vou descer o vinho sobre a vida dela, e o azeite aqui significa curar as feridas. Nós temos que olhar para o outro, meus irmãos, com esse olhar, o olhar do samaritano, aleluia, e nos colocar na posição do outro, ter empatia, ter esta misericórdia também, que é demonstrada aqui através disso. Misericórdia é ser solidário com o mais necessitado. Nós falamos sempre aqui das ofertas, que nós devemos ter mais. Para Deus nos dar mais do que aquilo que nós precisamos, para que nós possamos ajudar os outros. Mas aqui nós aplicamos, além das ofertas, o nosso doar pelo próximo. Aleluia. Sentir a dor do próximo. Aleluia. Perguntar: está indo bem com você, irmão? Precisa de alguma coisa? Às vezes nós conversamos de tanta coisa, falamos de tanta coisa, e nem perguntamos, nem falamos, nem conversamos com o nosso irmão, a nossa irmã. Compaixão, sentir a dor que o outro está sentindo. Misericórdia, ser solidário à necessidade do outro. Aleluia. Azeite aqui então fala de curar as feridas. Vinho fala de alimento, também fala de alegria. Muitas vezes, eu vejo aqui que Deus, uma vez, há pouco tempo atrás, Deus falou comigo: vai lá e dá um abraço no irmão fulano de tal. Eu saí ali do teclado, fui lá, falei: posso te dar um abraço? Ele falou: pode.
E eu dei simplesmente um abraço, não falei nada, só dei um abraço naquele irmão. E ele falou para mim, é tudo que eu precisava hoje. E começou a chorar. Aleluia. Glória a Deus. É isso. É nós compartilharmos azeite com os outros. É nós compartilharmos alimento com os outros, alimento espiritual, alimento também, alimento da forma física também. A alegria que está no nosso coração, compartilhar com os outros. Ele carregou aquele homem. O que esse carregar diz para mim e para você? Sacrifício pessoal. Meus irmãos, nós somos pegados por uma frase que entra na nossa cabeça e fica lá. Sabe aquela frase que diz assim, cada um por si, Deus por todos? Isso aí, às vezes a gente, no inconsciente, ele fica lá. E às vezes a gente vê o outro irmão triste, outro irmão precisando de uma coisa, e a gente fala, sabe de uma coisa? Cada um com seus problemas. E ele que resolva com Deus. Não é assim que às vezes a gente pensa? Aqui, meus irmãos, esse samaritano nos fala, carregou, pegou aquele homem, colocou sobre o seu animal e levou até uma hospedaria para que fosse cuidado. Isso fala de sacrifício pessoal. Aleluia. Meus irmãos, nós somos irmãos, nós somos filhos de Deus. Se nós professamos Jesus, falamos que nós somos de Jesus, então nós somos uma família, a família espiritual, a família de Cristo. Eu tenho que aprender a me sacrificar pelo outro irmão, pela outra irmã. Aleluia. Isso é família. Isso é família. Eu me doar um pouco pelo outro. E muitas vezes nós somos, infelizmente, pegos com esta frase. Cada um com seus problemas, cada um por si, Deus por todos. Não. Se nós somos filhos de Deus, se nós temos o sangue de Jesus, se nós professamos Jesus na nossa vida, nós temos que agir igual este bom samaritano, sacrifício pessoal. Aleluia, glória a Deus. Foi lá e pagou toda a dívida, ainda falou, olha, se ainda alguma coisa mais você tiver de despesa aí, quando eu voltar, eu vou ressarcir você por tudo aquilo que você gastou com este homem. Aleluia. A assistência sem reivindicar algo em troca. Aleluia. Nós temos que aprender isso. O que o mundo nos ensina aí? Tem uma frase que diz assim, que não existe almoço de graça. Então sempre no comércio a gente vê, tem uma promoção disso, promoção daquilo, vem aqui. Hoje estava conversando com o Elias de manhã, né? Sobre as promoções, né? Ele caiu numa dessas daí, né? Esses dias atrás, de pneu. E só foram enrolando ele lá depois. Aí me contou toda a história, né? Porque não existe nada de graça. Sempre a pessoa quer que você se aproxime dela, para ela tirar alguma vantagem de você. Alguma coisa ela quer em troca. Quer ver isso, então, no meio da política. Passei 8 anos por lá. Tudo tinha um fundo de interesse. Tudo tinha alguma coisa para te tirar uma vantagemzinha daquilo que você tem, daquilo que você é. Nós somos seguidores de Cristo. Nós temos que ser diferentes, nós temos que ser samaritano. Aleluia. Ajudar, dar, estender a mão, sem exigir nada em troca. Aleluia! Glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque foi exatamente isso que Jesus fez por mim e por você. Aleluia! Nós estávamos caídos lá também à beira do caminho, todos machucados pelo mundo. Tem alguns testemunhos aqui mais fortes, como eu disse anteriormente. Eu já cresci num lar evangélico e não tenho um testemunho assim, nunca me desviei pela graça de Deus. Mas tem irmãos aqui, o pastor contou a história dele, o Wagner tem uma história, cada um de nós aqui tem uma história. Aqueles que foram resgatados lá, quase mortos, na beira do caminho.
mortos pelos vícios, outros, quem sabe, com doenças, com problemas graves no seu casamento, na sua família. Aí Jesus, o bom samaritano, passa ao meu lado, ao seu lado, e estende a mão para mim e para você. Aleluia. E diz, venha cá, que eu vou curar as tuas feridas. Aleluia. E Ele cura as nossas feridas do nosso corpo. Eu tinha um problema crônico no meu estômago. Eu tinha os meus 14, 15 anos de idade. E de vez em quando eu estava voltando da aula, ou quando eu estava brincando, me dava aquela dor de estômago do nada. Eu tinha que me curvar, ficar com os dois joelhos assim, eu sentava no meio fio e ficava ali por uns 5 minutos, bem quietinho, fazendo força contra o estômago ali, até que aquela dor ia passando. Estava em casa, a mesma coisa, onde estivesse, de repente me dava aquela dor. Aí um dia nessa igreja aqui, um irmão falou, olha, tem aqui uma pessoa com uma dor assim, assim, assim. Eu ergui minha mão, vim à frente, recebi a oração, a unção com óleo. E tem um detalhe aqui, eu não podia sentir cheiro de alguns alimentos. Aqueles chicletes, ping-pong de tutti-frutti, então, ele parecia um veneno para mim, que eu sentia aquele cheiro, parecia que a dor disparava na hora, lá no meu estômago. Aí eu recebi a oração, imposição de mãos, unção com óleo, e criei que Deus tinha me curado. Aleluia. Cheguei em casa, fiz banana com ovo, com não sei o quê, misturei tudo, e falei, Deus me curou. E daquela época até agora, acabei de fazer 54 anos agora, então faz aí quase uns 40 anos aí que aconteceu isso. Graças a Deus, nunca mais deu a dor no meu estômago, porque Jesus me alcançou, me curou, estendeu a mão. Aleluia. Assim Deus fez com cada um, livrou dos vícios de bebida, vícios de drogas. Tantos e tantos outros testemunhos de restauração, de restituição, aquilo que o Senhor fez. Jesus fez tudo isso por mim e por você. Ele nos carregou literalmente no seu colo, aleluia. Pagou também toda a nossa dívida, aleluia. Coisa que nós nunca poderíamos pagar. Ele pagou por mim e por você lá na cruz do Calvário. Então a conclusão dessa mensagem é: Jesus fez tudo isso por nós. O mínimo que nós podemos fazer é agirmos igual o bom samaritano também, com as outras vidas. Aleluia. Não vamos fazer igual o sacerdote, só ter um título de alguma coisa, uma carteirinha disso, carteirinha daquilo, algum cargo, não. Igual os levitas, mas sermos iguais, sermos como o bom samaritano, como Jesus fez, nós devemos fazer também. Aleluia, glória a Deus. Jesus não quis nada em troca, pagou toda a nossa dívida. Não quer, além da nossa adoração a Ele, simplesmente isso. Aleluia. De nós o servirmos fielmente, seguirmos adiante. Então o mínimo que nós temos que fazer é retribuirmos. Somos imitadores de Cristo, então vamos ser igual ao bom samaritano. Aleluia. Vamos estender a mão àquele que precisa. E principalmente aqueles que estão ao nosso redor, que estão sofrendo, que estão gemendo. E às vezes uma palavra só, igual aquele abraço que Jesus me mandou eu dar naquele irmão. Aquele irmão falou, era só isso que eu precisava hoje. Muitas vezes é só isso. É você estender a mão para aquele que está ao seu lado. Lembro de umas pregações atrás, em que eu preguei aqui, que eu falei que igreja é hospital de Deus. Igreja é oficina. Quando o carro está todo quebrado, está todo amassado, problema nos motores, nós levamos na oficina. Quando estamos doentes, ou quando alguém está doente, nós levamos ao hospital para ser tratado.
E aqui é o hospital de Deus, para que nós possamos trazer vidas aqui para serem tratadas pelo Senhor, para serem curadas, transformadas pelo poder de Deus. Assim como o carro também, que é levado à oficina, aqui é a oficina de Deus, para que as vidas possam ser consertadas. Então não vamos passar de largo pelas vidas que estão à beira do caminho, esperando que eu e você, que nós possamos estender a mão para eles. Aleluia! E assim como Jesus fez conosco, nós transmitirmos para essas pessoas: existe um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva. Aleluia! Existe, ainda há uma esperança, existe ainda, enquanto a pessoa não fechar os olhos, ainda existe esperança. Aleluia! E Deus conta comigo e com você. Deus conta conosco. Deus conta com os bons samaritanos. Tem um monte de gente aí. Eu me lembro aqui que alguns até falavam: como é que você aguenta isso, Rubinho? E quando eu estava ainda ali trabalhando pela prefeitura, ainda sempre com frequência a gente tinha eventos ali na Praça do Museu, e a gente estava ali na Praça do Museu com frequência. E algumas daquelas pessoas que frequentavam ali, moradores de rua, alguns deles eu conhecia, ou que estudavam comigo, ou por causa da música, e estavam vivendo naquele triste estado. E tinha alguns deles vinham e me abraçavam, com aquele cheirinho, né? E tinha um que tinha estudado comigo, que ele sempre gostava de me dar um beijo no rosto. E vinha com aquela boca toda melada de cachaça, né? Aquele beijão aqui, né? Aí os que trabalhavam comigo: como é que você aguenta isso, Rubinho? Como é que você aguenta ficar dando moral para esses caras aí? Fala para eles ir embora. Vai, fica aí dando bola para esses caras aí, tal. Eu tive a grata satisfação de uns dias atrás. Eu cheguei e tinha um carrinho de alimentos assim. Eu falei: vou comprar um alimento desse aqui. Quando eu cheguei, eu vi, quase não conheci o rapaz. Ô, rapaz, você aí? Estou aqui. Conheci uma moça que me levou para a igreja, estou firme, mudei de vida, né, todo cheirosinho, cabelinho cortado, tudo bonitinho. Eu falei: glória a Deus, aleluia, né? É isso que Deus faz com as vidas, é isso que Deus quer fazer, aleluia, através da minha e da tua vida. Tem gente que só gosta, né? Vamos pregar lá em Miami, né? Bom, né? Mas vamos para a África. Quero ver quem vai comigo, hein? Quem vai ser o corajoso de ir comigo. Aí, tem gente que já ergueu a mão aí. Se Deus quiser, nós vamos para a África. Aleluia. Glória a Deus. É assim que Deus faz. Seja um bom samaritano. Amém? Retribua pelo menos um pouquinho daquilo que Jesus fez na sua vida. Estenda a mão ao próximo. Aleluia. Porque o sacrifício da cruz é para todos. O sangue de Jesus é para todos. Esta santa ceia é para todos. Deus chama. Lembra que Deus fala: vai, convida. Lembrei desse texto agora, né? Convida. Eu tenho um casamento. Eu tenho uma junta de bois para ver. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Jesus fala: vai aos valados. Vai aos becos. Vai aos lugares mais sombrios e traga para a festa. Aleluia. E ali a casa se encheu. Aleluia, é isso que Deus quer fazer, aleluia, comigo, com você, aleluia. Não tenhamos medo, nem vergonha de sermos testemunhas de Jesus na vida do nosso próximo. Estenda a mão, seja um bom samaritano, em nome de Jesus. Deus te abençoe, glória a Deus.